Bom dia. Como estão os pais de vocês? Haha, peguei vocês, hein? Tava esperando sempre aquela mesma frase. Me digam como estão os pais de vocês? Como estão as pessoas com as quais você vive? Já estava esperando a mesma abordagem, não é? Mas eu agi aqui com um pouquinho de sabedoria e fiz a pergunta, não é? E quero uma resposta. Como estão os pais de vocês? Como está a mamãe? Como está o papai? Como estão os irmãos? Me diga, para me responder essa pergunta, é necessário que vocês estejam atentos às ações de cada um deles. Observando, cuidando, para que tudo esteja bem, para que na hora que você for perguntado, você seja capaz de responder, como eu sei que vocês são capazes aí e como vocês estão me respondendo. Por isso que eu peguei hoje vocês, fazendo a pergunta, como estão os entes queridos, como estão os pais, as mães, os irmãos, não é? Porque você é capaz de me responder, porque você não está só aí vivendo com eles aí. Você não está só morando com eles, você está vivendo todo dia, conhece, sabe cada franzidozinho aqui na testa, sabe se está chateado, sabe se está sentindo dor, que você está atento o tempo inteiro ali, porque quem ama cuida, quem ama percebe, quem ama sabe se a pessoa está bem ou se não está. Então foi por isso que eu fiz a pegadinha com vocês hoje, por isso que eu peguei vocês, não foi? É sim, como estão, hein? Eu sei que vocês já sabem a resposta, porque eu sei que vocês estão atentos a eles, não é, meus amores? Bem, queridos, eu peço que vocês abram a Bíblia e já deixa aberta aí no livro de sabedoria, tá bom? E vamos entender por quê. A professora começou a aula dizendo que estava agindo com sabedoria, pediu para abrir o livro, pediu para abrir a Bíblia no livro de sabedoria, que está no Antigo Testamento. O que será que ela está querendo? Já já vocês irão descobrir. Vamos ficar de pé, certo? Fique de pé. E vamos, hoje como a professora começou de uma maneira diferente, a nossa oração também vai ser de uma maneira diferente. Sabe como é que nós vamos fazer a nossa oração hoje? Pedindo a Deus perdão por nossas faltas, por nossas falhas, por nosso comportamento que não agradou. Vamos pedir perdão a Deus pelas vezes que falamos grosseiro, não é? Pelas vezes que desrespeitamos tanto a nós quanto aos outros. Professor, e nós desrespeitamos a nós mesmos? Desrespeitamos sim. Quando você vai contra aquilo que você aprendeu. Quando você, por exemplo, aprendeu que não deve falar grosseiro com os outros e você fala, você está indo contra você mesmo. Você está desacreditando de você mesmo. Então você se comportou mal com você mesmo. Entendeu? É assim que às vezes nós nos desrespeitamos também. Nós não só desrespeitamos os outros, nós desrespeitamos a nós mesmos também quando nós traímos a nossa história, o que nós aprendemos, o nosso comportamento, os nossos ensinamentos, nós estamos traindo a nós mesmos. Então vamos pedir perdão a Deus por todas as nossas falhas, pelas vezes em que éramos para nós termos ouvido e nós decidimos falar, pelas vezes que era para a gente ter, não é, falado e nós nos calamos, pelas vezes em que nós ouvimos a mamãe falar umas 10 vezes, mas aí a gente só foi levar em consideração o que ela falou na 11ª vez, pelas vezes em que o papai chamou, não é? Para querer conversar com você, mostrar algo para você, e você ficou lá no videogame, então disse depois eu vou. Então vamos pedir perdão a Deus por todas as nossas faltas, desde aquela microscópica, aquela gigantesca, tá bom? Falta é falta. Pode ser bem pequenininho como um grão de areia ou pode ser do tamanho de um ônibus. Falta é falta, tá bom? Então vamos pedir perdão a Deus. E desde já, eu já peço
Aos cristãos católicos, façam o sinal da cruz, meus amores, antes e após a nossa oração, tá bom? Vamos dar início à nossa aula de ensino religioso e eu peço que todos os alunos, meus amores do 6º ano, vocês que são adolescentes, que estão na flor da idade, cheio de gás, cheio de vida, cheio de força, vamos ficar todos de pé, tá bom, amores? Então vamos lá, vamos dar início à nossa aula em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amores, agora sim, já com a Bíblia aberta no livro da sabedoria, e olha só, eu trouxe o capítulo 1. Eu já sei como encontrar os títulos, ou seja, cada um dos livros, porque eu me direciono para a parte superior do livro. Eu já sei que capítulos são os números maiores e que versículos ou versos são os números menores. Então, livro da sabedoria, capítulo 1, o versículo 12. Olha o que diz a sabedoria no capítulo 1, no versículo 12. Não procureis a morte por uma vida desregrada. Não sejais o próprio artífice de vossa perda. Eita, professora, que agora sim a senhora perdoou. Eita, hoje a senhora está diferente. Já começou fazendo uma pergunta diferente, perguntando como era que estavam meus pais. E agora vem dizer isso, não é? Não procureis a morte por uma vida desregrada? Não sejais o próprio artífice de vossa perda? Não nos desesperemos, tá bom, meus amores? Nós só vamos aprender algumas palavras novas e enriquecer o nosso vocabulário. Vamos às explicações? Quando ele diz assim, não procureis a morte por uma vida desregrada, o que significa desregrar? Aí o que significa aí o des? Olha só, regra, regrar, vem da palavra regra, não é? Regra. Tem uma regra e quando você não está seguindo essa regra, não é? Você está, olha, desregrando, não é? Quando você não segue a regra, quando você está fazendo algo que é contra a regra, então você está desregrando. E aqui ele diz, não procureis a morte por uma vida desregrada. Ou seja, não vai de encontro a algo que vai te ferir, vai te marcar. Ou seja, tudo que nós fazemos, meus amores, nós não aprendemos, Deus é vida? Deus é vida. Tudo que não é vida é o quê? Tudo que não é vida é morte. Então, se Deus diz, olha, resguarda a tua vida, não mente, não vá fazer coisas que desagradam a Deus, não desrespeite seu pai, não desrespeite sua mãe, não é? Não passe a noite inteira jogando Free Fire, porque se você não dorme, a imunidade baixa, você pode pegar uma doença, está mais propensa a pegar uma doença. Então, essa vida desregrada, não procureis a morte por uma vida desregrada. Não vá procurar morrer. Eita, professora, então eu vou morrer? Meus amores, há outro tipo de morte, aquela que nós morremos em vida. Quando nós buscamos práticas que tiram a nossa vida, que violentam a nós mesmos, que agridem a nós mesmos, quando nós fazemos coisas que nos fazem mal. Professora, ainda não estou conseguindo entender. Dá um exemplo? Ok, aquela pizza que era para você ter comido uma fatia, no máximo 2, mas você resolve comer 5 fatias. É claro que você vai ter um problema no estômago. Talvez precise até ir ao médico, vai sentir uma dor horrível. Então, você prefere passar mal, depois colocar tudo para fora, sentir uma dor no estômago horrorosa, precisar ir ao médico se medicar,
do que fazer o que é certo, do que seguir a regra. E o que é a regra, não é? Não precisa comer tanto, e aí você busca um sofrimento desse porque você quer viver uma vida desregrada. Você entendeu aí o que é quando ele diz aí, não procureis a morte por uma vida desregrada? Aí ele diz, não sejais o próprio artífice de vossa perda. Artífice é a mesma coisa que autor. Ou seja, não sejais o próprio autor de vossa perda. Não seja você a pessoa que vai prejudicar você mesmo, que vai fazer com que você perca. Por exemplo, o Free Fire da vida, jogar a noite todinha. Não seja o autor de uma doença para você, fazendo sua imunidade baixar para você depois pegar uma doença. Não seja o artífice de sua própria perda quando você precisa estudar e deixa os estudos de lado e vai brincar. Você que está perdendo. Você acha que está ganhando, mas você está perdendo a oportunidade de conhecer mais. E quanto mais nós conhecemos, mais o nosso conhecimento abre portas. O nosso conhecimento, a nossa capacidade vai abrindo as portas na nossa vida. Quanto mais conhecemos, mais as portas vão se abrindo para nós. Entenderam? Então, por isso que hoje a professora começou, não é? Agindo com sabedoria, livro da sabedoria. Por quê? Por quê? Nós vamos já entender, olha só. Peguem o livro de vocês, abram na página 49. Vocês irão ver aqui essa imagem primeiro, não é? Que é a celebração aí. 2.568 anos do aniversário do nascimento de Confúcio. O quê? Confúcio, um filósofo chinês. Nós vamos já chegar lá, tá bom? No templo na China. Aí olha o que diz o título do capítulo 4. Um caminho de vida. Vamos entender que caminho de vida é este? Um caminho de vida? Sim, meus amores, um caminho de vida. Sábio, olha aí a palavra sábio, olha só, nossa, a professora tá ficando boa nisso, hein? Um sábio do povo. O que é mesmo sabedoria? Sabedoria é igual a inteligência? Inteligência é um conhecimento que você adquire sobre determinada temática, não é? Você escolhe um tema, você escolhe uma área, não é? Na universidade, e você vai estudar sobre ela e depois você consegue colocar ela em prática. A isso nós chamamos de inteligência, porque você adquiriu aquele conhecimento sobre aquela determinada área e a coloca em prática. Isso é inteligência. A sabedoria diz respeito a vivência, a nossa vida. Ó, ao longo da nossa vida, nós vamos, por exemplo, eu nasci, era um fetinho, aí era bebê de colo, aí fui passando pela vida, me transformei numa criança, passando pela vida, já me transformei numa adolescente, aí passando pela vida, hoje sou uma mulher na fase adulta, vou passar pela vida, chegarei à velhice. Só que ao longo desse tempo que eu vou vivendo, eu vou aprendendo algumas coisas com as minhas experiências na vida, com as coisas que vão acontecendo na minha vida e eu vou aprendendo com aquilo. Eu erro, aí eu aprendo, olha só, não vou fazer mais aquilo porque naquele momento da minha vida em que eu fiz, eu cometi um grande erro. Então você aprende com as situações e os momentos que você vai vivendo. A isso nós chamamos de sabedoria, entendeu? Vamos acompanhar a leitura que nós vamos aprender um pouco mais. De tempos em tempos, surgem no mundo pessoas que criam novos caminhos espirituais ou que vivem de modo tão especial sua religião que se tornam exemplos de amor e conhecimento. Foi o caso do filósofo Confúcio, que ele foi tão marcante na sociedade dele, olha que ele viveu antes de Cristo, que ele criou uma religião que hoje é conhecida como confucionismo, que alguns estudiosos dizem que não é uma religião, e sim uma filosofia de vida, não é? Elas nos ajudam a saber que todos nós podemos atingir a sabedoria e a verdade.
Já conhecemos Pitágoras. Mês passado, né, nas aulas do capítulo passado, nós conhecemos Pitágoras. Já conhecemos Pitágoras. Na mesma época, século VI a.C., viveram grandes sábios e personalidades de diversas religiões. Os profetas Ezequiel e Daniel. Em Israel, Solon também. Em Israel, Solon, também na Grécia, como Pitágoras, Buda na Índia, Confúcio e Lao Tse na China. Neste capítulo, vamos conhecer a história e o pensamento de Confúcio, considerado pelos chineses e por estudiosos das filosofias orientais, um dos maiores sábios que já existiram. Alguns dizem que ele é o pai de uma religião chamada confucionismo. Lembra que eu expliquei para vocês? Outros acham que se trata de uma filosofia. Assim como Pitágoras, Confúcio considerava que as leis da natureza e do mundo eram divinas. Era filósofo, mas tinha profunda religiosidade, pois achava que havia recebido uma missão do céu para ensinar as pessoas. Sim, meus amores, aqui vai ficando cada vez mais claro o propósito, não é? Digamos assim, para que vocês possam entender, não é? A missão de Confúcio aqui. Ele era filósofo e, como bom filósofo, não é? Ele era muito procurado por pessoas, por governantes, por pessoas para ter orientação, para saber como já iam buscá-lo, já iam procurar Confúcio, já por conta da sabedoria dele. Olha, ele é muito experiente, tem muita experiência de vida, faz análises, faz a gente refletir, tem uma conversa, não é? Tem um diálogo franco conosco, nos leva a reflexões profundas, nos ajuda a encontrar algumas respostas. Então, ele era muito procurado, por isso que o título diz Um Sábio do Povo, bebendo na fonte confucionista. E aqui em cima, olha só, tem a sessão de leitura. E tem um livro indicado aqui, que eu aconselharia que vocês adquirissem esse livro. Ah, mas que tempo é que eu tenho? Oxe, tem tempo demais, nós temos muito tempo. Pede pela internet, não é? Tá pedindo tanta coisa pela internet aí. Pede na internet o livro, olha só, A Sabedoria de Confúcio, o Rei Sem Reino. Olha só, Maxence Firmino, São Paulo, editora Sinopse. O livro apresenta diversas histórias nas quais Confúcio ajuda seus discípulos a ver a sabedoria, mesmo nos acontecimentos mais inusitados. Olha só, foi o que eu falei para vocês. Às vezes, numa situação extremamente complicada, que a pessoa não conseguia enxergar uma saída, Confúcio, não é? Com a sua sabedoria de vida, com a sua experiência, a sua vivência, não é? Sempre apontava ali o melhor caminho. Vamos entender um pouco mais desse filósofo chinês? Bebendo na fonte confucionista. Vamos lá? Olha o que diz. O principal livro que conta os ensinamentos de Confúcio. O principal livro que conta... Opa, passou um carro aí, vamos esperar ele passar. Agora outra moto. Nossa! Esses estão com pressa, tá vendo, meus amores? Esses estão com a super pressa. Ainda bem que eles já passaram. Vamos lá? Os Ensinamentos de Confúcio. O principal livro que conta várias passagens da vida de Confúcio e muitos de seus ensinamentos se chama Lun Yu, ou Analectos, e foi escrito por seus discípulos. Desse livro foi extraído o seguinte ensinamento. Olha só o que nós vamos aprender com esse seguinte ensinamento. Ele vai dizer o seguinte: aquilo que está ao alcance do conhecimento de um homem, mas não pode ser mantido por sua benevolência. Benevolência aqui é
uma bondade para com os outros. Ele tem conhecimento, mas não consegue, assim, ser totalmente bom, respeitar as pessoas, tratar as pessoas com bondade, entendeu? Aqui, olha só, ser uma pessoa verdadeira, não é? Disposta, assim, a perceber as pessoas, ele tem conhecimento, mas ele não consegue, assim, valorizar muitas pessoas, não consegue ser verdadeiro, assim, ser bom. Vocês entenderam? Aquilo que está ao alcance do conhecimento de um homem, mas não pode ser mantido por sua bondade, por sua benevolência, é algo que ele acabará perdendo, não é? Mesmo ele sendo bom, quer dizer, mesmo ele tendo conhecimento, mas se ele não consegue ser verdadeiramente bom, ele vai acabar perdendo todo esse conhecimento. Mais uma vez, para nós não nos perdermos, aquilo que está ao alcance do conhecimento de um homem, mas não pode ser mantido por sua benevolência, é algo que ele acabará perdendo. Um homem pode ser sábio o suficiente para atingi-lo e benevolente o suficiente para mantê-lo. Mas se ele não governar com dignidade, então o povo não o respeitará. Olha só o que ele diz, veja o tamanho da sabedoria dele. Um homem pode ser sábio o suficiente para atingir esse grau de conhecimento que ele fala. E ser bom o suficiente para mantê-lo. Ele pode ser altamente sábio o suficiente para alcançar esse nível de conhecimento altíssimo. Ele pode ser extremamente sábio para poder conseguir chegar nesse grau de conhecimento. E pode ser bom o suficiente para manter esse conhecimento. Mas se ele não governar com dignidade, então o povo não o respeitará. Nossa, era sábio demais esse homem, tá vendo? Porque o que ele está dizendo para mim e para você, não adianta você chegar num nível de conhecimento elevadíssimo e você ser bom mesmo, ser o cara, ser a menina mesmo que se garante para manter aquele conhecimento. Se você não conseguir tratar os outros com dignidade, no caso aqui ele fala dos governantes, não é? Se você não consegue governar com dignidade, você não será respeitado por ninguém. Você perderá o respeito das pessoas. Poxa, aquela pessoa tem tanto conhecimento, o cara é tão bom, tudo que ele faz, ele passa tudo, mas ele não consegue tratar as pessoas com dignidade, vai perder o respeito das pessoas. Entenderam? Até aqui estamos entendidos?